React ao vídeo Marcos 16, 9 a 20 é uma mentira. Bom pessoal, mandaram para mim esse vídeo aí, desse rapaz, que ele vai falar sobre essa questão. E aí, nesse vídeo, ele vai trazer algumas alegações que eu quero responder neste vídeo, certo? E aí, a gente vai comentando aqui alguns tópicos que ele vai falar, beleza? Mas antes que eu comece a falar sobre isso, peço que você se inscreva neste canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. Caso você tenha interesse de fazer um curso de grego do Novo Testamento, do nível básico ao nível avançado, é só você falar comigo. Aqui na descrição deste vídeo está aí o meu contato de WhatsApp. Eu vou até mostrar aqui para vocês, tá? Porque tem aí algumas pessoas que não sabem olhar a descrição. Aqui, ó, aqui você tem exegese bíblica, né, que é a minha página do Instagram, e o meu contato está aqui, ó, certo? Esse é o meu contato do WhatsApp, tá bom? Então, caso você queira fazer parte de alguns cursos, você fala diretamente comigo, tá? Também temos o curso de hebraico bíblico, que está aqui na parte de membros aqui deste canal. Caso você queira fazer parte, você assina aí o nível 2, tá? Quando você clica, vai aparecer 3 níveis. Então você clica nesse nível 2 e você já entra fazendo parte do curso de hebraico. Apenas R$20 mensais. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá para o tema deste vídeo. Bom, vamos lá ouvir aqui o que esse rapaz fala, né? Esse vídeo talvez fique com algum eco, tá? Eu tentei mexer aqui e tal, mas eu não consegui tirar esse eco, mas dá para ouvir tranquilamente. É um vídeo curto, certo? Ele não é longo, não. Vamos lá. Esse texto, por exemplo, sobre ide pelo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, aquele que crê será salvo e aquele que não crê será condenado. Esse texto não existe, isso é uma mentira, isso é uma invenção. Ele está na nossa Bíblia em português, ele está na Bíblia. Aqui ele está falando, né, de Marcos, capítulo 16, versículo 9 a 20, tá? Que existe, né? Todo mundo sabe que existe aquela discussão se ele faz ou não parte do texto original. Aí ele diz que é uma invenção, é uma mentira, e aí ele continua. Mas ele não faz parte do texto original de Marcos. Esse está no que nós chamamos de o final longo de Marcos, que foi acrescentado no terceiro século. Pode ver que só tem uma série de... Esse está no que nós chamamos de o final longo de Marcos, que foi acrescentado no terceiro século. Veja que aqui ele já comete o primeiro erro, né? Ele diz que esse texto foi acrescentado no terceiro século, e isso é falácia. Ele está completamente errado. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Aqui eu estou na minha matéria de crítica textual, tá? Essa matéria aí que vocês estão vendo é essa aqui, tá? A minha matéria de crítica textual que eu escrevi recentemente, né? Aqui na página 209, né, eu vou falar exatamente sobre esse texto. E aqui nós estamos trabalhando ali no século 2, né? Porque aqui você tem o Diatessaron, né, que é uma harmonia dos evangelhos feita por Tassiano no século 2, que também traz, ou seja, o Diatessaron ele já traz esse texto do final longo de Marcos. Então, como é que ele foi acrescentado no século 3 se no século 2 ele já existia, né? Os pais das igrejas já conheciam esse final de Marcos e até citam Justino Mártir, que foi morto em 165, século 2, parece fazer referência clara a Marcos 16, 20. Saindo, proclamando em toda parte. Isso está na sua Apologia 1:45. Inclusive, né, Daniel Wallace e Keyhofer, que são dois eruditos e que defendem, né, o texto crítico, eles admitem isso, né? Irineu, no século II, escrevendo por volta do ano 180, muito antes do Códex Vaticano, do Códex Sinaítico e de Eusébio, Irineu ele cita Marcos 16, 19 aqui no seu livro, né? Essa aqui é a referência, tá? Na sua obra Contra Heresias, ele diz: ao aproximar-se o final do seu evangelho, Marcos diz, perceba que Irineu ele diz que Marcos falou isso aqui já era no século 2, tá? De fato, depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. Veja que Irineu, citando Marcos 16, 19, ele já traz aqui essa parte. Ou seja,
o texto não foi acrescentado no século III, como esse rapaz falou. O texto já existia no século II. Então, isso aqui já foi completamente refutado. Eu poderia trazer aqui uma lista, né, que eu falo ali na minha matéria aqui, ó. Aqui são todos os pais, né, que vão trazer, né? Aqui você tem um bom argumento, né, de J.C. Thomas, que eu vou apresentar daqui a pouco, certo? E aqui todos esses pais: Celso, Hipólito, Vicêncio, Porfírio, Eusébio, Ambrósio, Epifânio, etc, etc, etc. Né? Temos mais de 20 pais das igrejas provenientes das regiões geográficas de Alexandria, Hipona, Cartago, Roma, Chipre, Constantinopla, Antioquia, Edessa, Cesareia, etc. Todo mundo traz aí esse texto, já começando ali no século II. Beleza? Então vamos lá continuar o vídeo desse rapaz. Cita, aparece uma Maria Madalena. Eu não cito, aparece uma Maria Madalena. Eu não me lembro o versículo de cabeça, mas eu acho que é lá pelo versículo 15. O texto original acaba. Não, não é o versículo 15. A discussão está entre os versículos 9 aos versículos 20. Aí começa o que foi acrescentado no terceiro século. Ide pelo mundo, pregai o evangelho, pega em serpente e não vai morrer, beba veneno e não vai morrer, muitos sinais acompanharão aqueles que crerem, e quem crê e for batizado será salvo. E aquele... Tudo isso Jesus nunca disse, ou pelo menos não está relatado no evangelho. Isso foi acrescentado, e pode ver que é a base dos maiores absurdos. Esse lance de colonização às outras culturas, ide pelo mundo, Jesus nunca mandou isso. Veja que ele diz que essa ideia de ide pelo mundo, Jesus nunca mandou isso. Mas parece que o rapaz aí, ele esqueceu de ler diversas outras passagens dos evangelhos, né, que vai falar acerca disso. Como, por exemplo, Atos, capítulo 1, versículo de número 8 e 9 e 10, o próprio Cristo, né, ele disse, né, para os seus discípulos irem, né, ali pela Judéia, né, Jerusalém e até aos confins da terra. Eu acho que ele nunca leu Atos 1, 8 a 10, ali 11, né, também. Talvez ele não tenha lido também Mateus, capítulo 28, versículo 19, né, que vai falar claramente, né, ide por todo mundo, não ali, né, quando ele fala, né, ide e discipulai, né, todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus ele manda aí sim em outras passagens, né? Talvez ele nunca tenha lido, não sei, mas enfim, vamos aqui continuar. Esse lance de tentar ficar fazendo coisa extraordinária. Se você for picado por cobra, você vai morrer, seu idiota. Aliás, faça isso. Um dia que você estiver chateado da vida, entra no YouTube e faça, pois assim, pastor picado por cobra. E se delicie com aquele cretino. E ó, eu vou logo dizer, você que não gosta, você que tem... O cara morreu no final. Então, se você abraça a árvore, é melhor não assistir esse vídeo. Porque ele morre, porque ele foi picado. Bom, vamos lá, né? Quando a gente está lendo a Bíblia em si, você pega o livro de Atos, né? Acho que ele nunca leu o capítulo 28 de Atos, né? Onde Paulo foi picado por uma serpente e não sofreu nenhum dano, né? Além do mais, esse texto aí, ele não precisa ser espúrio por causa dessas questões. Por quê? J.C. Thomas, eu vou até aqui apresentar para vocês. Veja só essa parte aqui, né? De J.C. Thomas. Ele diz o seguinte: se os últimos versos de Marcos não são originais, em que contexto poderiam eles ter sido aceitos e produzidos? O ensino desses versos apresenta problemas, tais como pegar em serpente e beber venenos mortais. Como Farmer observa, nenhuma evidência jamais foi apresentada apontando um ramo do cristianismo que admitisse estas práticas ou fossem suficientemente fortes para impô-las largamente à igreja pela adição desse texto ao segundo evangelho. De fato, esse argumento aqui, né, de J.C. Thomas e Farmer, eles vão argumentar que em que contexto esses versículos eles foram produzidos e em que contexto eles foram aceitos. Porque de fato, se não existiu nenhum grupo religioso antigo que tinha essas práticas, não seria ilógico alguém acrescentar isso aqui, porque era algo que ninguém iria aceitar assim, né, de mão beijada, né? Então, se isso é um acréscimo, como é que a igreja
posteriormente aceitou isso sem questionar, né? Então isso já não faz sentido. O cara tinha que ser muito louco para acrescentar algo desse tipo ao texto, sendo que nenhum ramo do cristianismo tinha essas práticas. Agora, se algum ramo do cristianismo tivesse essas práticas, aí sim isso faria sentido, porque alguém poderia muito bem alegar: olha, ele acrescentou simplesmente porque era um grupo antigo que tinha essas práticas e aí isso foi se espalhando. Aí faria sentido. Mas não existe nenhum ramo do cristianismo que tinha essas práticas. Então, como é que alguém sem consciência ele vai acrescentar algo sobre beber veneno, ser picado por serpente ou algo desse tipo, né? Além do mais, o que acontece? Mesmo que esse texto, né, ele seja um acréscimo, o que está nele não é algo mentiroso, porque todos esses 12 versículos, todos eles você tem atestações em outros livros. Então, por exemplo, Marcos 9, 16:9 diz que Jesus apareceu a Maria Madalena. Se olharmos para João 14:19, foi exatamente isso que aconteceu. Ele aparece, né, a Maria Madalena. O versículo 9 ainda diz, né, relata que Jesus tinha tirado 7 demônios dela. Se olharmos para Lucas 8:2, é exatamente o que aconteceu. Então, quer dizer, o versículo 9, o que está relatado neste versículo 9, tem a atestação dos outros evangelhos. Quando olhamos para o versículo 10, diz que dali ela partiu dali e anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Quando lemos Lucas 24:10, foi exatamente isso que aconteceu. Ela e as outras foram anunciar o que aconteceu aos discípulos. Em João 20:18 também relata que Maria Madalena, após ver Jesus, foi e anunciou aos discípulos, ou seja, o versículo 10 está atestado. Tem atestação de Lucas 24:10 e de João 20:18. E assim você vai lendo, cada versículo você tem uma atestação em outros livros. O versículo 11 diz que eles não creram no que ouviram dela. Em Lucas 24:11 acontece a mesma coisa. Eles realmente não creram no que ela disse, exatamente como está neste versículo. Versículo 12 diz que Jesus se manifestou a 2 deles com outra forma. Isso acontece exatamente em Lucas 24:13-16, né? Naquela passagem lá, né, daqueles 2 discípulos, tá? Versículo 13, ou seja, tudo tem atestação em outros livros. Aí ele vai dizer, né, no versículo 15 aqui, ele diz, né, que Jesus nunca mandou, né, ir pelo mundo, pregar ali e tal. Só que Mateus 28:19 fala isso, e depois ensinar todas as nações. Atos 1:8 fala que seus discípulos seriam suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. E aí a gente vai seguindo aqui, né? Então todos esses textos a gente vai ter ali atestação em outros livros, né? E aí o que acontece? Essa parte aqui, e estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Expulsarão demônio sim ou não? Paulo não expulsou demônio em nome de Cristo. Os discípulos não fizeram isso? Fizeram. Falarão novas línguas. Isso aqui aconteceu ou não aconteceu em Atos 2? Aconteceu ou não aconteceu? Então, quer dizer, o que está de mentira nisso aqui, né? Então a gente vê em Lucas 10:16-20 expulsar demônio em nome de Jesus, né? Vemos em Atos 16:18 onde Paulo ele expulsa um espírito usando o nome de Jesus. O falar em línguas vemos em Atos 2, né? Aí o versículo 18 diz: pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso aqui, de impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso acontece onde? Isso acontece em Atos, né? A gente vê Pedro fazendo isso, João fazendo isso, né? E o texto
aqui de Marcos 16, ele está exatamente dentro desse contexto. A gente vê em Atos 28, 1 a 5, que Paulo foi picado por uma serpente venenosa e não sofreu dano algum, né? Então quer dizer, todos esses textos, né, eles estão apresentados em outros livros. O versículo 19 fala que o Senhor, depois de ter falado a eles, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. Lucas 24, 51 registra isso, né, que Jesus foi arrebatado aos céus. Atos 7, 55 menciona Jesus à direita do Pai, certo? O versículo 20 diz que eles partiram e pregaram por toda parte. Foi exatamente isso que Jesus ordenou que eles fizessem, Atos 1, 8 a 10. Ou seja, todos esses versículos estão atestados em outros livros, certo? Então, quer dizer, como que esse texto é mentiroso? Uma coisa é você dizer, olha, eu não creio, eu entendo que esse texto ele não é original. Agora, quando você diz que esse texto é mentiroso, aí você está negando as outras partes das escrituras. Aí é um problema, porque você está negando algo que os outros evangelhos também falam, certo? Então, o erro desse rapaz não é ele não crer no final longo de Marcos em si, ele falar que é mentiroso. Uma coisa é você dizer, olha, eu não creio que esse texto ele é original. Por exemplo, se eu pegar aqui o texto lá de Mateus 18, 10, né, quando fala assim, o Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. Se eu falar que aquele texto não é original, eu posso não crer na originalidade dele em Mateus, mas esse texto aparece lá em Lucas 19, 10, o mesmo texto, a mesma frase, com as mesmas expressões. Ele aparece lá no texto de Lucas 19, 10 e não tem nenhuma disputa de manuscrito. Em Mateus tem, mas em Lucas não. Então, se eu compreender que esse texto ele não é original em Mateus, não significa que esse texto é mentiroso, porque Lucas traz, certo? Então, quer dizer, uma coisa é você acusar o texto de mentira, outra coisa é você não acreditar na originalidade daquele texto naquele caso específico, certo? Não significa que em outra passagem seja mentiroso. Beleza, pessoal? Então, é por isso que eu sempre digo, estudem, estudem e estudem. Porque na internet a gente encontra de tudo, pessoas falando isso aí, né? E ainda fala coisas erradas, falando que lá no século 3 foi acrescentado, sendo que já existia no século 2, né? Enfim, beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e quem quiser adquirir a minha matéria de crítica textual, é só falar comigo, tá? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.